Bom, eu quero dar meu bom dia com votos de saúde a todos que estão presentes aqui, 14, contando comigo e com o palestrante, protagonista, né, o Tiago. E eu queria aproveitar como moderador do evento, eu sou o professor Paulo César Rodrigues Borges, eu queria aproveitar e passar para vocês algumas informações iniciais sobre os procedimentos, né, para a gente seguir a contento. Primeiro, eu estou me utilizando aqui do meu vídeo e o Thiago também. Isso vai ser um recurso que eu vou procurar evitar durante a apresentação. Todos os que estão aqui no Collaborate, apesar da robustez da plataforma, sabem que isso pode exaurir não os recursos do servidor do IESB, né? Mas pode exaurir os nossos próprios recursos em casa, em nossas residências. Então, é um conselho que eu dou, né? Sempre deixar o vídeo desligado, para não exaurir o seu recurso. E, com relação aos procedimentos, um rápido protocolo, tá, pessoal? Eu queria dizer que o Tiago, meu ex-aluno de inteligência artificial, ele vai se apresentar quando eu passar a palavra para ele, né? Um entusiasta, né, na área de computação quântica. Ele preparou a palestra dele para cerca de 40 minutos. Eu pediria a todos, né, que não o interrompesse, ficasse com seus alto-falantes desligados, seus microfones desligados e seus vídeos também, enquanto ele faz a locução dele, tá bom? Qualquer coisa com relação a uma dúvida, tenham um pedaço de papel à mão, anotem o momento em que essa dúvida foi causada, ou o comentário que você quer fazer, para depois, quando eu passar para a fase de debate, vocês estão percebendo aqui na parte inferior da tela, né, no rosto da tela, um bonequinho com a mão levantada. Então, aqueles que quiserem fazer pergunta, cliquem no bonequinho que eu vou, como auxiliar do meu aluno, né, com toda a humildade possível, vou anotar todas a ordem das pessoas que estão perguntando e a pessoa que estiver perguntando, ela, para justamente a gente não ficar com colisão de microfones, né, de microfonia, todos os outros ficam com o microfone desligado e só a pessoa que está tirando a dúvida ou fazendo comentário fica com o microfone ligado. Tá ok? Assim que ela parar de fazer a sua intervenção, por favor, não esqueça de desligar o microfone. Tá ok? Para o Tiago responder, ou até um outro circunstante, né? Uma outra pessoa que esteja no grupo também responder. Tá ok? Então, vai ser uma tarefa, um desafio, né? Falar de computação quântica durante 40 minutos apenas. O Tiago tem esse desafio. Um público da área de administração, nesse nosso congraçamento, né, de cursos das exatas da Asa Sul. Né? Ele é de ciência da computação, representando também a engenharia da computação aqui, e o pessoal da Asa Norte, das ciências sociais aplicadas. Então, a tônica do Tiago vai ser justamente na parte de aplicações. A primeira revolução quântica que ele vai tocar, a segunda que nós estamos vivendo, a segunda revolução quântica, com a supremacia quântica, é o sonho dourado, né? Ele vai tentar tratar disso de forma bem sucinta, para todos que não são da área entenderem, mas não tem jeito, pessoal. O gênio da lâmpada saiu. A ação quântica é um assunto que eu faço uma metáfora. O gênio da lâmpada saiu e não dá para botar ele de volta na lâmpada. Né? São revolucionários os produtos disso daí, os serviços que disso advirão, e nós, como administradores e como gestores e como engenheiros, temos que saber as consequências disso e nos atualizarmos. Tá ok? Então, fica aqui a minha introdução, vou desligar meu vídeo, tá? E passo a palavra ao Tiago, tá certo? E também desligo o meu alto-falante aqui. Sucesso aí, Tiago.
Tá certo, professor Paulo, muito obrigado. Bom dia a todos, né, que compareceram aqui ao evento. Infelizmente, não podemos estar presencial, né, esse ano, mas se Deus quiser, isso tudo vai passar e vai voltar ao normal. Mas, né, o conhecimento não pode parar. Primeiramente, queria agradecer também o professor Paulo e o professor Erlano por organizarem, estruturarem esse evento. Graças a eles que esse evento pôde acontecer. E também dizer que é uma grande oportunidade, porque não é a minha primeira vez palestrando sobre esse tema. Já tive a oportunidade também de ministrar um mini curso, né, lá no IESB também, voltado mais para a área do pessoal da ciência e da engenharia da computação. E foi muito interessante, todo mundo tirou proveito. Foi um curso focado em programação quântica, né? Ou seja, programação para computadores quânticos. E aqui vai ser uma palestra, claro, 40 minutos, não dá nem para resumir, né, a quantidade de conhecimento que esse assunto abrange, mas é uma oportunidade bem interessante falar da computação quântica agora, porque é claramente um assunto que vai explodir nos próximos anos aí, talvez até mais cedo do que nós pensemos, né? Eu acredito que a revolução, né, as inovações que a computação quântica vai trazer para a tecnologia, para os computadores atuais, vai ser tão grande quanto, ou talvez até maior, né, do que como o professor Paulo mencionou, a primeira revolução quântica, né? E isso já nos traz à tona o que seria a revolução quântica, né? Então, a primeira revolução quântica, vocês devem lembrar, foi a revolução principalmente marcada por tecnologias como semicondutores, né? Então, foi a revolução ali, aquele salto da tecnologia que fez a sua TV de tubo da sala desaparecer e ficar nesse tamanho, né? Porque as bobinas caíram em desuso, né? Foi o salto em que fez aqueles computadores que ocupavam uma sala inteira aparecerem, né, reduzirem de tamanho e virarem microchips. Então, assim, foi definitivamente um salto muito importante para a tecnologia, né? Essa primeira revolução quântica, que também trouxe lasers, trouxe GPS, né? Enfim, entre várias outras tecnologias. E a segunda revolução quântica, que é a que nós estamos vivendo hoje, vai ser tão grande quanto, ou talvez até mesmo maior do que essa, por causa do universo que essa né, nova forma de computar dados abre, né, para a tecnologia que ela agrega aos nossos computadores. Mas, enfim, antes de chegar a tudo isso, né, é importante a gente entender exatamente o que é a computação quântica, né? Então, a computação quântica, ela na íntegra, a, a manipulação de dados, né, de forma produtiva, né, o processamento de algoritmos com o auxílio de fenômenos quânticos, ou seja, fenômenos da física quântica. Então, no nosso computador, a gente chama de, né, seriam os computadores que utilizariam fenômenos da física clássica, né? Então é importante a gente fazer essa separação. Existe a física clássica, que foi a física lá de Newton, né? De toda, eu diria até que do começo da humanidade até ali mais ou menos começar toda essa história de relatividade, de física quântica e tudo mais. Então existe a física clássica, que foi todas aquelas fórmulas que a gente viu no ensino médio, aquelas equações que a gente tinha que decorar, aquilo era tudo relacionado à física clássica, né? E aí depois começou a vir áreas novas da física, né? Como por exemplo a relatividade e a física quântica, são as duas áreas mais novas da física. A física quântica tem um pouco mais de 100 anos, tem exatamente 120 anos, né? E eu gostaria de dar uma introdução, uma breve introdução do que seria a física quântica, para a gente poder entender como os fenômenos quânticos podem ajudar a gente a realizar computações extraordinárias e, enfim, tecnologias que nós não
não conseguimos realizar, talvez, cálculos que sejam difíceis demais de realizar com os nossos computadores atuais, né? Então, um breve resumo aqui da história. A física começou com um físico chamado Max Planck, lá em 1900. Ele foi a primeira pessoa a sugerir que a luz era dividida em pequenos pacotes de energia, né? Como ele mesmo chamou, né? Tanto é que quântico vem da palavra quanta, que é o plural de quantum, ou seja, que significa indivisível. Ele dizia que a luz era feita de vários pacotes indivisíveis de energia, mas isso era curioso porque, ao mesmo tempo, era um consenso na época que a luz era de natureza de onda, ou seja, a luz era uma onda. E aí ele vem e diz que a luz é feita de pacotes, ou seja, ela é uma partícula. Então, isso ficou, na época, né, isso foi uma coisa que intrigou bastante os cientistas, porque a teoria dele fazia todo sentido, mas às vezes a luz se comportava como onda e às vezes a luz se comportava como partícula. Então, essa confusão, né, não confusão, mas essa lógica não usual deu início a essa área da física quântica que visa estudar justamente o microverso, ou seja, o universo nas dimensões atômicas. Né? A física quântica ela faz essa separação entre o microverso e o macroverso. O microverso é o nosso universo diante da percepção atômica, ou seja, quando você fala de átomo, de elétron, de gluon, quark, todas essas coisas que parecem ter nomes vindo de livros ou filmes de ficção científica, está falando de microverso, certo? E o macroverso é o universo que eu e você estamos, né? O universo das coisas que a gente consegue tocar, o universo das coisas que a gente consegue ver. E a física quântica, ela sugere justamente isso, que acontecem coisas no microverso que não acontecem no macroverso, ou que desafiam a lógica do macroverso. Vou dar um exemplo. No microverso existem, por exemplo, partículas que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou talvez partículas que se teletransportem, né? Ou dependendo de como você olha para uma partícula, ela exibe um comportamento diferente, coisas que a gente não está acostumado, né? Por exemplo, pelo menos eu não costumo olhar para um objeto e ver que ele está em dois lugares ao mesmo tempo, ou olhar, por exemplo, aqui para minha garrafa de água e cada vez que eu olhar para ela, eu vejo ela de uma cor diferente. Isso não acontece no nosso macroverso. Então, a física quântica ela veio com o objetivo de estudar esses fenômenos e talvez até tentar explicar, né, por que esses fenômenos acontecem. E apesar de ser uma ciência nova, né, enfim, ela tem muitos mistérios, né, existem vários mistérios nessa área que os cientistas não fazem ideia, por exemplo, a gravidade prega que a gravidade é formada de partículas, a relatividade prega que a gravidade é uma distorção no espaço-tempo, assim, é uma coisa, um campo da física que está bem no início ainda. Entretanto, só com o conhecimento que a gente tem nesses pouco mais de um século estudando a física quântica, o ser humano já foi capaz de estudar, ou pelo menos catalogar alguns desses fenômenos e usá-los para auxiliar no processamento de dados. E daí nasce o computador quântico. Os cientistas entenderam que todos esses fenômenos poderiam ser usados para potencializar a computação de dados em vários aspectos. Por exemplo, no poder de processamento, na segurança, na velocidade, principalmente, na possibilidade exponencial de cálculo. A gente vai ver tudo isso com muita calma. Mas, então, em resumo, essa nova área da física surgiu e os cientistas estudaram esses fenômenos e viram que eles podem auxiliar na nossa computação. E daí surgiram coisas inimagináveis, tecnologias que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que são tecnologias que jamais poderiam ser concebidas com os nossos computadores atuais. Né? Então,
primeiro eu gostaria de falar do qubit. O que é um qubit, né? Então, no nosso computador clássico, nós temos um bit, né, que é a nossa unidade de medida padrão. A gente tem 0 e 1. Né? Ele é um valor discreto, ou seja, ou ele assume uma forma ou ele assume outra forma. Né? Então, é assim que funciona. Existem, claro, até outros modelos de computadores, por exemplo, computadores ternários, que eles, ao invés de bits, eles têm bits, que eles assumem 3 valores, mas, de qualquer forma, são valores discretos. Ou é isso, ou é isso. Né? E o qubit, que é justamente a unidade de bit quântico, né? Ou seja, a unidade de informação quântica, o que o computador quântico tem de diferente, ele é um valor contínuo, ou seja, ele tem, ele pode ser infinitos valores dentro de um intervalo de 0 a 1, certo? Então, então ele é só um número decimal, por exemplo, é um pouco mais complicado que isso, na verdade. Opa, tá cortando o áudio? Vou desligar o vídeo aqui então, espero que dê para ouvir melhor, né? Então, o qubit, como eu estava dizendo, ele é um valor contínuo, ou seja, depende da probabilidade de daquela unidade de informação ser 0 ou ser 1. Né? E isso é uma coisa que pode parecer meio confusa e talvez até meio aleatória, meio bizarra. Por que eu iria querer ter isso no computador? Mas a gente vai ver que a partir nessa diferença, nessa unidade de informação, a gente vai conseguir feitos poderosíssimos em detrimento dos computadores atuais. Né? Então, eu vou falar com vocês aqui sobre os 3 fenômenos que envolvem os computadores quânticos que vão levar a aplicações que seriam impossíveis no nosso ambiente clássico. Então, são eles os 3 fenômenos, são a superposição, o entrelaçamento e o teletransporte. Né? Eu não vou entrar, todos eles têm comprovações matemáticas, mas não é o objetivo da palestra aqui entrar na área mais de matemática, de programação. Eu vou deixar algumas referências no final, e quem se interessar em se aprofundar um pouco mais pode ir nessas referências, né? Tem vou deixar algumas, desde umas mais básicas até umas mais voltadas mesmo para teoria de matemática, de programação. Então, quem se interessar pode estudar um pouco mais nessa área, muito interessante. Né? Eu, particularmente, me aprofundei um pouco na parte de programação e é sensacional, é uma coisa muito, muito curiosa. Mas, então, vamos nos manter aqui uma explicação um pouco superficial, né? Então, primeiro, o que é a superposição? Né? Então, aqui eu dei um exemplo de uma moeda. Então, a gente sabe que uma moeda tem cara e coroa, né? Então, imagine que essa nossa moeda, ela é uma partícula, certo? E ela pode ter ou valor de cara ou valor de coroa, certo? Isso daí é uma coisa sabida. Se eu jogar uma moeda, ela vai cair, e ou ela vai cair em cara ou ela vai cair em coroa. Supondo que ela seja uma partícula, no momento que eu coloque ela numa caixa fechada, ou seja, no momento que eu pare de observar essa minha partícula, ela fica simultaneamente sendo cara e coroa. Isso é algo que, claro, com uma moeda isso não poderia acontecer, porque a moeda se trata de um objeto no macroverso, né? Ou seja, um objeto em dimensões grandes, né? Em detrimento do que a gente está vendo aqui. Então, esses fenômenos não acontecem no nosso mundo, ou eles até acontecem, mas são imperceptíveis. Né? A moeda é só um exemplo, mas se ela fosse uma partícula, e você isolasse ela de qualquer tipo de observação, como que trancando essa moeda numa caixa, ela teria os valores cara e coroa simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. É curioso, né? Bem não usual, né, de acordo com a nossa lógica do macroverso em que nós vivemos. Mas qual que é exatamente a aplicação disso nos computadores quânticos? Bom, esse fenômeno isoladamente, ele não
não integra muito, né? Não acrescenta muito no processamento. Mas é claro que, a não ser que você queira um gerador de números aleatórios, né? Porque o fenômeno ele é da seguinte forma. A moeda possui ou cara ou coroa. Você coloca ela numa caixa e fecha, ela possui cara e coroa ao mesmo tempo. Mas no momento que você abre a caixa, ela vai escolher, né? É claro que isso é uma força de expressão, mas é como se ela escolhesse um valor aleatório entre cara e coroa e ela assumisse aquele valor no momento em que você observa ela. E é aleatório. Então, a não ser que você queira um gerador de números aleatórios, onde você vai ficar fechando e abrindo a caixa para ver se vai ser cara e coroa, esse fenômeno isoladamente não tem muitas aplicações. Mas a gente vai ver que esse fenômeno misturado com outros vão surgir aplicações realmente que revelam o potencial no computador quântico. Então, o próximo fenômeno é o entrelaçamento. Então, como eu disse, a moeda isolada na caixa, por si só, não acrescenta em muito o poder de processamento, ou segurança, ou a rapidez que a gente fala que os computadores quânticos vão trazer, né? Mas quando você adiciona mais uma moeda na caixa, as coisas começam a ficar interessantes, né? Por quê? Porque elas começam a ficar entrelaçadas. É um termo que a gente usa na computação quântica para dizer que duas partículas elas acabam se conectando, certo? Então, de novo, para que isso vai servir? E eu diria que esse talvez seja o maior advento da computação quântica. Por quê? Vamos dizer que eu tenho uma operação que eu preciso fazer com 2 bits, certo? Então, vocês podem notar que eu escrevi essa listinha aí embaixo, né? 00, 01, 10 e 11. Né? Então, se eu quisesse executar uma operação com 2 bits na nossa computação clássica, eu teria que, e é claro, colher os resultados, eu teria que fazer essa operação 4 vezes. Uma vez para cada sequência, para cada possibilidade de bits que eu teria. Ou seja, eu quero saber quanto que por exemplo, para quem é um pouco mais na área de engenharia da computação, você tem lá, por exemplo, as portas lógicas, né? Então, existe a porta lógica OR, né? Que ela diz que se um bit desses dois for 1, logo o resultado seria 1, né? Se os dois forem 0, o resultado é 0. Então, são operações básicas com 2 bits. Então, no nosso computador, para eu realizar essa operação e colher os meus resultados, eu teria que fazê-la 4 vezes. Uma vez para os 2 bits sendo 0, a segunda vez para um bit sendo 0 e o outro sendo 1, a terceira vez para o primeiro bit sendo 1 e o segundo sendo 0, e a quarta vez para os 2 bits sendo 1. Então, é lógico, eu tenho 2 bits, 2 valores possíveis, eu tenho que fazer essa operação 4 vezes. Nos computadores quânticos, não. E aí, esse é um salto que ele é exponencial, né? Não dá para comparar, por exemplo, um processador quântico a um processador novo que sai no mercado, ou talvez uma placa de vídeo nova que você compra. Ele não é só melhor, ele é exponencialmente melhor. Né? Para vocês terem uma ideia disso, né? Um computador que você talvez esteja usando agora, ou seu celular que você está usando para ver essa palestra, um computador quântico com poder de processamento equivalente ao seu celular, ao seu computador, teria em torno de 20 qubits. Né? 20 qubits. Mas se você adicionasse apenas 1 qubit a mais, ele teria o dobro do poder de processamento. Se você adicionasse mais 22 qubits, ele teria o quádruplo do poder de processamento. Então, não é só que é melhor, ele é exponencialmente melhor. E isso é uma coisa maravilhosa, mas também pode se tornar um problema, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas a questão você só precisa de uma iteração para realizar as 4 operações que eu estou mostrando na tela. Então, eu tenho 2 qubits, uma iteração eu conseguiria os 4 resultados por causa do entrelaçamento quântico. E fica melhor. Se eu adicionar mais 1 qubit, né, eu teria ali várias
possibilidades, eu teria ali, se não me engano, 8, eu teria que fazer 8 iterações no computadores clássicos para tratar de 3 bits. Mas se eu adicionar 3 qubits em um lugar só, eu conseguiria fazer com apenas uma iteração. Então, eu não só estou dividindo a minha quantidade de iteração que eu preciso para realizar uma operação. Eu estou pegando a raiz quadrada nela, né? Eu estou fazendo exponencialmente menos iterações do que o nosso computador básico. Por isso que é muito importante. Né? E isso tem muito que ver com paralelismo, né? É um conceito da computação. O paralelismo é quando você distribui lá o seu cálculo para vários núcleos lá do seu processador, ou existem as chamadas render farms, né? Que são vários computadores, vários servidores, todos dedicados ali a processar o mesmo cálculo, e esse cálculo é dividido em todos esses processadores, todos esses computadores, então isso é o paralelismo. Já no computador quântico, um processador poderia fazer várias ações ao mesmo tempo, é uma coisa inovadora que a gente não tem na computação clássica, não é verdade? E aí, como o professor Paulo já até falou aí, a gente precisa falar da supremacia quântica, né? O que é a supremacia quântica? A supremacia quântica, ela é um feito que aconteceria, na verdade que já aconteceu, que seria um computador quântico fazendo um cálculo que seria impossível ou demoraria tempo demais para um computador clássico fazer. E isso já aconteceu. Foi em 2019, a Google conseguiu fazer isso. O computador quântico dele, chamado Sycamore, levou 200 segundos para fazer um cálculo que num computador clássico demoraria 10 mil anos. Aí vocês falam, mas como isso é possível? Porque é exponencialmente menor. Né? Se eles adicionassem mais um qubit, provavelmente esse tempo dividiria pela metade. Né? Então, assim, essa supremacia já aconteceu, ou seja, um computador quântico ele já é capaz de resolver problemas que demorariam 10 mil anos para o computador clássico resolver, né? Seriam impossíveis de um computador clássico resolver. Mas que cálculos são esses? Será que realmente existem cálculos assim? Né? Então, uma aplicação prática desses cálculos é a criptografia. É muito importante isso, porque a criptografia ela se baseia em um cálculo que é difícil demais para ser concebido. Né? Então, a gente tinha criptografias no passado que eram muito fáceis. Por exemplo, a cifra de César. Né? A cifra de César, para quem nunca ouviu falar, consistia em você estabelecia uma chave, por exemplo, 5. E aí você colocava uma frase e você subia cada letra dessa frase em 5 letras do alfabeto. Né? Ora, você não teria muitas possibilidades, bastava você tentar uma vez para cada letra que o alfabeto tem, e você, uma hora ou outra, ia chegar no resultado na frase original. Mas, com o tempo, os pesquisadores foram desenvolvendo métodos mais complicados de criptografia. A mais famosa, provavelmente, é a criptografia de duas chaves, né? A criptografia RSA, que se baseia ali numa condição de números primos para gerar as chaves, né? E por que números primos? Porque eles são difíceis de serem calculados. Então, toda a criptografia que nós temos hoje, ela se baseia na dificuldade de calcular a chave ou o segredo da frase, né? Da frase encriptada. O problema é que com o advento dos computadores quânticos, e com o advento do processamento exponencial, todas as criptografias seriam completamente quebradas. Né? Inclusive, esse cálculo que o Google fez em 200 segundos, que demoraria 10 mil anos para ser calculado, ele é um cálculo criptográfico. Então, uma coisa que pode ser um advento, ela também pode ser um problema, porque um computador quântico, por si só, ele é capaz de quebrar qualquer código de criptografia que nós temos hoje no mundo. Então, isso também nos abre uma outra área de aplicação, que é a criptografia pós-quântica. Né? Então, são algoritmos que estão sendo desenvolvidos
que não se baseiam na dificuldade para serem quebrados, né? Eles se baseiam em outras regras da matemática. Então, mesmo com um computador quântico, você não conseguiria quebrar esses algoritmos. Então, os computadores quânticos também estão revolucionando essa área da segurança. E, por fim, como nosso último fenômeno fundamental no nosso computação quântica, tem teletransporte. Né? Então, ainda voltando lá para o exemplo da caixa, imagina que eu tenha duas moedas na caixa e elas como que estão entrelaçadas, ou seja, uma moeda depende da outra. Né? Então, se eu tirar essas moedas da caixa, ainda sem vê-las, e eu afastar essas moedas bem longe, o que acontece é que o que eu fizer com uma moeda vai acontecer com outra moeda, que também é um fenômeno bastante curioso, mas é assim que acontece, né? Quando duas partículas estão nesse estado, né? Duas ou mais partículas estão nesse estado em que elas possuem vários estados ao mesmo tempo, ou seja, quando elas estão nesse estado de superposição, elas ficam entrelaçadas. E logo, elas, mesmo que eu separe elas, os cientistas estimam que eu posso separar elas numa distância quase que infinita, que elas ainda seriam capazes, de alguma forma, de se comunicar. Então, mesmo que eu separe essas partículas, talvez em cada ponta do universo, o que eu fizer com uma partícula vai acontecer com a outra. E com alguma técnica, com algum algoritmo, eu consigo teletransportar uma informação. Né? Eu vi algumas palestras onde o palestrante falava, mas esse teletransporte não é nada igual ao teletransporte que vocês veem nos filmes de ficção científica, né? Mas eu discordo, porque aqui a gente está teletransportando informação, a gente só não está teletransportando matéria ainda. Mas a gente consegue teletransportar uma informação. Então, isso já é um avanço, uma coisa que nunca foi vista antes na humanidade. Mas para que serve esse teletransporte? Né? É instantâneo? Não, não é instantâneo. Né? Um dos postulados na física que Einstein descreveu era que nenhuma informação poderia viajar mais rápido do que a velocidade da luz. E isso ainda prevalece. Né? Mas se não é instantâneo, então para que serve esse teletransporte? Bom, você que talvez tenha estudado um pouco de engenharia, né, mais esse campo da transmissão de dados, você provavelmente sabe que não é que a informação ultrapasse a velocidade da luz. Na verdade, ela nem sequer chega na velocidade máxima. Né? A informação ou o sinal ela é delimitada pela velocidade da luz naquele meio. Então, por exemplo, existem materiais que são mais condutores do que outros. Né? Outro exemplo, o ouro ele é um condutor muito bom, que significa que a informação passa muito rápido, né? E tem pouca chance de ser bloqueada ou de sofrer interferência. Já, por exemplo, o ar é um péssimo condutor. Né? Por isso que às vezes você tem quando você se eletriza e encosta alguma coisa em algum objeto, quando você dá um choquezinho, ali é o máximo da condução que você vê ali, a condução de eletricidade pelo ar, mas ele é um condutor ruim, né? Ainda bem, senão esses choques seriam muito mais frequentes e fenômenos como, por exemplo, raios, seriam muito mais perigosos. Mas a questão é que a velocidade e a probabilidade de uma descarga ou uma informação chegar de um lado até o outro lado de um meio depende desse meio. E o teletransporte, a premissa do teletransporte é justamente que a informação ela vai como que desaparecer de um lugar e aparecer em outro. Mesmo que não seja instantâneo, ela não passa pelo meio. E por que isso é bom? Por que isso é positivo? Bom, por pelo menos 3 razões. A primeira é que não há a resistência no meio. Ou seja, por exemplo, o sinal de Wi-Fi, certo? Você tem o Wi-Fi na sua casa, você consiga acessar o Wi-Fi do quintal, por exemplo, mas se você sair da sua casa ali, se distanciar um pouco mais, o Wi-Fi já não vai pegar. Por quê? Porque o sinal não é forte o suficiente e ele se dispersa no ar. Né? Então, o que acontece é a resistência do meio.
o ar atrapalha esse sinal e ele não chega até você. O que não acontece com o teletransporte de informações. Como eu disse, os cientistas estimam que você possa distanciar essas partículas até mesmo de ao ponto de uma ficar em cada ponta do universo. E elas não vão sofrer nenhum tipo de atraso. Né? Então, assim, a ausência dessa resistência no meio, por si só, já é um avanço incrível, porque você não tem a limitação de um sinal chegar até o outro lugar e você tem um aumento na velocidade com qual esse sinal vai ser transmitido. Uma outra razão é a ausência da interferência. Né? Então, você está lá no seu carro, você liga o rádio, por exemplo, às vezes você liga na estação que você está acostumado e aí vem uma outra estação, ou às vezes as transmissões ficam se misturando, porque tem uma transmissão de rádio que está invadindo um pouco a frequência de uma outra transmissão. Isso não aconteceria no teletransporte. Então, a informação ela chegaria totalmente íntegra de um ponto até o outro, porque não há como haver interferência, uma vez que ela não viaja até esse ponto, e sim ela se teletransporta. Né? E o último ponto, mas não menos importante, é a impossibilidade de interceptarem a sua mensagem. Então é impossível que alguém chegue nesse meio e intercepte a mensagem, porque essa mensagem simplesmente não passa por lá. Então é muito seguro, porque não há como ninguém interceptar essa mensagem, não há como ninguém parar a mensagem, adulterar ela, ou talvez ler essa mensagem, porque ela não passa por lá, ela simplesmente some de um lugar e aparece em outro. Então, o teletransporte é, juntamente com os outros dois fenômenos, uma das revoluções enormes, né, que os computadores quânticos trazem. Mas junto com esses avanços, vem alguns obstáculos, né? Talvez você esteja se perguntando por que eu não tenho um computador quântico na minha casa, por enquanto? Por que eu não estou mexendo num celular quântico, num computador quântico, enfim. Bom, existem obstáculos. O primeiro deles é que os qubits não são facilmente manipulados. Né? A temperatura é algo que pode causar interferência nesses qubits. Ou seja, quando você tenta mudar o valor de um qubit, dependendo da temperatura no local, esse valor pode variar aleatoriamente, que é uma coisa que você não quer, a gente chama de ruído, certo? Então, e o que isso implica? Isso implica que os computadores quânticos eles têm que ser armazenados o mais próximo do zero absoluto possível. Ou seja, eles precisam estar em ambientes extremamente adaptados, extremamente resfriados, para com que eles tenham o melhor desempenho. Como os computadores normais, só que é um pouco mais crucial. Né? Porque os computadores normais não têm tanta interferência por conta da temperatura, é mais a questão da performance. Já os computadores quânticos, o dado realmente pode ser baixado pela temperatura alta. Né? E nós temos também um outro obstáculo, que é o colapso da função de Ono. Né? Vocês lembram aqui no slide anterior, que eu disse que quando a caixa é aberta, a moeda ela tem que escolher um dos dois lados, na verdade. E o problema é quando a gente abre essa caixa sem querer que ela seja aberta. Então, qualquer tipo de interferência, até mesmo interferência de luz nesses qubits, pode fazer com que eles, como que colapsem, é o termo que a gente usa, né? Ou seja, como que eles saiam desse estado de superposição e virem bits normais, o que é algo muito ruim, porque não é o que a gente quer, né? E os computadores quânticos vão virar computadores clássicos fracos, não é o que nós queremos. E isso também implica que eles sejam armazenados em ambientes extremamente protegidos, blindados, extremamente livres de interferência eletromagnética, luz solar e tudo mais. Então, são dificuldades que nós temos hoje, e é por isso que esses computadores são caros e nós não podemos ter na nossa casa ainda. Né? E por fim, os carros-chefe, né? Só para finalizar, vendo que o professor Paulo está puxando minha orelha aqui já, só para finalizar, quais são algumas das empresas que já estão botando essas aplicações em práticas. Né? Então, por exemplo, a Airbus, ela quer investir em soluções envolvendo a computação quântica para calcular a otimização do design das aeronaves dela. Né? Então, como eu disse, esses cálculos, né, são muito complicados de ser feitos e eles são exponenciais, então a computação quântica ela vem para poder
conseguir otimizar esses cálculos. Então, fazer simulações mais realistas. Vocês talvez já tiveram a oportunidade de ver algum programa onde ele simulava lá o fluxo do ar, da água e tudo mais. Então, isso ajuda a desenvolver um design mais robusto e mais otimizado, certo? Por exemplo, o Alibaba, essa empresa construiu um laboratório só para computação quântica para investir em inteligências artificiais para o e-commerce, né? O Alibaba, para quem não conhece, é uma empresa, uma empresa de e-commerce, né? Ela comercializa os seus produtos online e ela decidiu criar um laboratório só para investir nessas inteligências artificiais, talvez para sugerir novos produtos para o cliente e por aí vai. A AT&T, a SK Telecom da Coreia do Sul, a NAC e a Fujitsu, que são empresas principalmente ligadas à telecomunicação, elas estão investindo num projeto de internet quântica, né? Então, novamente, seria uma internet que seria livre de cabos ou do Wi-Fi que nós estamos acostumados, e ela trabalharia com esse teletransporte de informações, né? Então, não só a internet, né? Na verdade, no caso da AT&T, é só uma comunicação a longa distância. Então, um celular, talvez, que você seria livre de interferência, livre de atraso no meio, e por aí vai, todos esses benefícios que a gente falou. Também nós temos a British Telecommunications, a KPN, a Mitsubishi e a Toshiba, também investindo em segurança, né? Ou seja, nos algoritmos de criptografia pós-quânticos, que foram o que nós falamos, são algoritmos robustos que não podem ser quebrados nem por computadores quânticos, né? Nós temos também a Google, que está comprando computadores da D-Wave, que é uma empresa pioneira nos computadores quânticos. O maior carro-chefe da Google é investir em uma inteligência artificial que supere a inteligência humana, né? Porque o nosso cérebro funciona com os nossos neurônios, nas sinapses, são fenômenos quânticos, né? Então a Google quer usar disso para construir uma inteligência artificial que, segundo ele, supere a inteligência humana. A Intel e a IBM querem produzir computadores quânticos em massa, né? Então, o que parece, elas são as pioneiras da produção de processadores e computadores quânticos. E, por fim, a Microsoft tem projetos grandes para a formação de programadores quânticos, né? Inclusive, eu quero deixar depois vou ver se eu posso deixar aqui no chat depois, alguns links de materiais, né, aqueles materiais que eu mencionei no começo da palestra, para você se aprofundar mais. A maioria deles é da Microsoft. Ela tem muito material bom, tanto para programadores, quanto para você que talvez seja mais na área de administração, que é só entender como funciona, né, tudo isso, o que é essa revolução. Então, a Microsoft tem muito material sobre isso, e é material de alta qualidade. Então, ela tem esses projetos para a formação dos programadores. Então, é isso. Foi um resumo bem corrido. Espero que tenha dado para entender, que eu tenha conseguido me expressar bem. Peço desculpas pelo áudio, tá meio ecoando pelo microfone, resolveu na frente logo hoje. Mas é isso, a gente viu como a computação quântica vai realmente ser um passo a mais, uma explosão nessa tecnologia, e que logo em breve ela é previsto que ela esteja nas nossas casas, na nossa empresa, e por aí vai. Então é isso, vou terminar de falar, que eu acho que já até passou no meu tempo aqui, vou passar a palavra aqui para o professor Paulo, beleza? Faltava ainda mais um pouco, tá, Thiago? Tá? Oi? 5 segundos. Estavam ainda 45 segundos. Ah, tá Eu certo. estou brincando, você podia ficar tranquilo. Era numa situação média de 40 minutos, né? O nosso intuito aqui, pessoal, é dedicar a maior parte do tempo aqui para vocês, jogar vocês aí na arena do debate. É isso que nos importa, é um tema muito novo, é um desafio. Parabéns, Tiago, para você, tá? É um desafio tentar colocar dentro de um pacote, né, de 40 minutos um assunto tão complexo como esse. E eu vou deixar aqui para vocês, né, o espaço para debate dentro daquele nosso protocolozinho do início. Aqueles que quiserem
fazer alguma pergunta ou um comentário, levantem a mãozinha ali do bonequinho, tá? Eu vou anotando aqui a ordem. Já tem um Marcelo Souza, né? Deixa eu clicar aqui no bonequinho. Eu acho que a ordem tá? fica no Tem Blackboard o já. Marcelo. Eu vou. É para só organizar para você, então, o Tiago. Então, Ok. fica com a palavra o Marcelo Souza. Eu vou desligar o meu. Bom dia a todos. Quero parabenizar aí a iniciativa, muito boa, um assunto realmente novo. Eu gosto de estar pesquisando alguns assuntos novos e já tinha lido algo sobre esse assunto dos computadores, mais que agora do que supercomputadores, né, que a gente está acostumado com supercomputadores, agora tem essa nova modalidade aí, que são computadores quânticos, mas, na verdade, eu queria mesmo saber o seguinte: a gente tem visto que, até eu vi aqui alguns comentários aqui, que é uma tecnologia que vai agregar muito para a humanidade, né? Mas, de fato, conforme o Tiago falou, é uma coisa que ainda está, a princípio, meio que muito distante devido à localização. O computador tem que permanecer, né, em um local muito frio, e também a condição de que esse computador ele pode trazer sérios riscos para a população, porque no momento, né, imagina que se ele tivesse hoje, alguém tivesse o poder de ter esse computador em sua posse, a pessoa iria poder, como bem colocado pelo Tiago, tirar todas as criptografias, né, e descobrir para os hackers, enfim, isso seria muito bom. Mas também esse computador pode trazer muitas, como foi dito aqui também, muitas funções importantes ali para a humanidade, né? Mas eu acredito que, de fato, é uma coisa que é muito nova mesmo, que eu acredito que ainda vai demorar muitos anos aí para poder chegar a nível de ser utilizado por alguma organização. Mas eu acho o debate muito importante e que as pessoas que estão envolvidas, claro, com esse super projeto aí, elas, claro, têm toda a intenção de fazer o bem e o melhor para a humanidade. E que, de fato, isso venha mesmo a ocorrer, porque a gente vê tantas coisas que eram para ser utilizadas de forma boa, que de fato não é, né? Um exemplo, a própria arma, né? As armas químicas, as bombas nucleares, elas, de fato, ao invés de ajudar a população, ela veio e foi para dividir e causar morte em graça, né? É nesse sentido aí que eu quero deixar o meu. Muito bem colocado, Marcelo. Inclusive, como você mesmo citou, na questão das armas, né? É curioso porque a gente tem não computação quântica, mas a gente tem alguns fenômenos, né, da física quântica já usados para práticas militares, né? Claro que esse assunto não ia ficar de fora, né? Sempre a prioridade dos países investir em armamentos militares e tudo mais. Por exemplo, essa questão do teletransporte, ela já foi usada pelo governo americano, se não me engano, em 2013, para um campo de visão, né? Como que uma visão noturna mas menos limitado, né? Então, por exemplo, o infravermelho ele pode ser bloqueado por partículas no ar, né? Então, eu quero ver eu quero analisar aqui um cenário que está à noite, mas às vezes tem muita fumaça e tudo mais, então nem sempre o infravermelho ele, né, dá uma visão perfeita. Mas o exército americano, usando essa tecnologia do teletransporte, justamente por essa informação não viajar no meio, né, não ter essa interferência no meio, eles conseguiram enxergar perfeitamente até 2 quilômetros de distância, passando até mesmo por paredes, por fumaça. Assim, é importante ressaltar que, é claro, esses investimentos também já estão sendo feitos nessa área militar. É uma coisa inevitável, infelizmente, mas ainda bem que essa tecnologia está mais indo mesmo para o lado das aplicações práticas, né, e não só para a guerra. Eu queria aproveitar aqui o que o Marcelo falou, né? Levantar assim também, eu acho que eu posso entrar como debatedor também, né? Apesar de ser um moderador. É que você, Marcelo, ensejou aqui uma oportunidade
eu como professor também fiz uma palestra na semana passada, né, com 2 alunos meus do mestrado, sobre as redes sociais, anjos ou demônios, em cima daquele filme documentário do Netflix, O Dilema das Redes Sociais, e mais alguns artigos que eu tinha publicado, num livro, né, também, há algum tempo atrás, sobre 3 filosóficas em cima dessas tecnologias chamadas verticais, né, de ponta. Então, eu só queria colocar aqui que existem 3 linhas filosóficas muito modernas, de um francês chamado Paul Virilio, né, infelizmente já falecido, arquiteto e filósofo, recentemente, é o catastrofismo, né? Então, ele diz o seguinte, que sempre acompanhado de uma evolução tecnológica, ou uma evolução tecnológica, vem uma perda. Com o ganho da tecnologia, vem a perda, que normalmente é a catástrofe, como ele coloca. Ele não é um pessimista. Deixar bem claro que quem for atrás dele na internet. Ixi, acho que o professor Paulo caiu. Pessoal, desculpa, eu tava sem o áudio. Tá? Pode me avisar imediatamente. O Marcelo me ensejou a oportunidade de falar de aspectos éticos, tá certo? Com relação a uma palestra até que eu realizei na semana passada sobre esse filme documentário, O Dilema das Redes. Nós fizemos aqui no IESB, num circuito mais fechado, porque não podia, a gente estava com capacidade limitada. Foi intitulado a videoconferência Redes Sociais, Anjos ou Demônios. Então participaram até palestrantes do exterior e tudo, foi muito bacana. Então, ali nós falamos também sobre as 3 linhas filosóficas muito modernas que estão balizando, tá? Que estão balizando. Mohamed, está ali num link anterior, passa um pouquinho que você vai ver. Balizando essas revoluções tecnológicas, tá ok? O catastrofismo de Paul Virilio, que eu já botei ali, ele não é um pessimista. O Paul Virilio ele coloca o catastrofismo como um artifício intelectual para nós pensarmos, refletir eticamente sobre o uso dessas tecnologias. Ele coloca um binômio custo-benefício, sempre atrelado ao benefício da tecnologia, vem um custo, normalmente que ele associa a catástrofe, né? Mas existe o catastrofismo balizando as nossas preocupações. Depois tem o transhumanismo do Max More e do Raymond Kurzweil, tá? E também a singularidade. Justamente o contrário. Eles dizem o seguinte: porque a tecnologia nos vai trazer demônios, ou então vai nos trazer prejuízo, nós vamos parar de pesquisar? Claro que tem um risco atrelado. Essa linha filosófica pensa desse jeito. Na verdade, pessoal, é uma queda de braço muito desafiadora. Então, essas tecnologias que estão aí, vai dar repercussão para a área militar. Mas é claro que a gente estamos no nível civilizatório. Já saímos da barbárie, já saímos da selvageria, né? Então, é inevitável, como falou o Tiago, né? Que a área militar vai usufruir também dessas tecnologias. Mas nós temos muitas possibilidades na área da saúde, na área da. Eu coloquei ali para vocês, né? Na área do aprendizado, na área da educação, tá certo? Então, tem outras fontes que eu vou deixar para vocês também, depois no final, uma palestra muito interessante de um representante Microsoft na FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ele teve um pouquinho mais de benefício de tempo do que o Tiago aqui, né? Ele foi a fundo também, né, na parte de conceitual e entrou a fundo também na parte de aplicações, né? Porque eu vou até antecipar algum tipo de pergunta. Vocês não estão preocupados
preocupados em como se preparar, olha essa pergunta que eu lanço aqui, ó. Pode ser para o Tiago e para vocês que estão aqui. Como se preparar para a fase quântica da nossa sociedade? Tá ok? Então, a pergunta que eu também deixo aqui, depois de fazer essa intervenção pela colocação do Marcelo Souza, parabéns, Marcelo, aí pela tua colocação, e colocar um pontinho de ética aqui, de reflexão ética para vocês que são alunos também, né, de cursos superiores universitários. Eu acho que nós temos aqui pessoal também da pós-graduação, do professor Alexandre Loureiro, temos professores aqui participando também. Então fica a minha pergunta, Tiago, como a gente pode se preparar para, por exemplo, entender, fazer curso, livro-curso, tem alguma... pode capacitar a gente para essa área de computação quântica? Fica a pergunta, Muito bem. Então, obrigado pela pergunta, professor Paulo. Inclusive, nessa palestra que o senhor mencionou, eu achei muito interessante uma frase do palestrante que é: quando vem computação quântica na mente, a primeira coisa que a gente pensa é, vou aprender física quântica, né? Mas é importante lembrar que os fenômenos usados na computação quântica são uma fração mínima da física quântica no geral. Então, assim, não é recomendado que alguém que realmente queira se preparar para a computação quântica vá atrás de física quântica, de álgebra linear, enfim. Existem cursos, de fato, né, e é claro, estou falando aqui da preparação de um programador, né? Existem cursos, de fato, para você se preparar aqui. Eu, inclusive, vou deixar um aqui, um artigo, né, uma série de artigos, na verdade, uma documentação da Microsoft, entendendo a computação quântica, né? Infelizmente não tem em português aqui, tem pouquíssimo material sobre isso em português, mas é um material muito rico que a Microsoft está disponibilizando. Também existe aqui um outro repositório da Microsoft chamado Quantum Kata, que fica no GitHub, e lá existem vários códigos, né? Por exemplo, aqui aqui diz vários algoritmos simples, por exemplo, jogo da memória, batalha naval, um algoritmo para você colorir um desenho. Então, assim, são algoritmos simples que você pode dar uma olhada, né, se você se interessar por essa parte de programação, você pode dar uma olhada e ver como eles estão sendo feitos, né? E o fato de um algoritmo ser simples, ele ajuda bastante a gente entender um pouco mais essa área, né? Porque é uma área, assim, que, infelizmente, ou felizmente, no caso, ela é muito nova, mas, infelizmente, talvez o seu conhecimento de computação clássica talvez tenha que ser um pouco reciclado, né? Já que a gente não vai poder aproveitar tanto assim da computação clássica para entender a computação quântica. Então, assim, para você se preparar, a minha dica é procure a dica e procure os materiais das empresas que já estão à frente, né? A principal recomendação que eu daria é a Microsoft. A Microsoft já está muito à frente e ela está desenvolvendo muito material sobre isso, tanto materiais mais superficiais quanto materiais mais técnicos. Ela tem algumas palestras também. Vou deixar aqui uma palestra, aqui, deixa eu ver se eu acho até o final aqui. Uma palestra baseada num livro aqui também feita pela Microsoft. E a segunda empresa que eu também... isso aí, a segunda empresa que eu também acho que eu também recomendaria seria a IBM. A IBM também tem documentações muito bem explicadas, ela tem a sua própria linguagem também, que a Microsoft tem uma linguagem de programação quântica, a IBM também tem. Ela tem inclusive um simuladorzinho online que você pode rodar, você faz um código e você roda no próprio computador quântico deles, né? Você tem uma fila lá que você espera e aí o seu código roda, né? Então, assim, a IBM e a Microsoft são minhas principais recomendações de empresas que já estão à frente e estão disponibilizando esse material. Então, se preparar ficar na cola das empresas que já estão chefiando isso. Essa eu acho que seria a minha dica. Se mais alguém tiver alguma dúvida, ou algo a acrescentar, pode só levantar a mão que a gente vai
esse espaço aqui é mais para comentário mesmo. Bom, pessoal, eu botei aqui, eu estava em cima, eu estou fazendo aqui uma mediação também das conversas, tá? Opa, o Matheus. Já te dou a palavra, Matheus. Fazendo uma mediação, colocando aqui nosso balãozinho de bate-papo, tá? Eu estava botando que a Microsoft tem o Development Kit e a IBM também, né, tem um computador quântico de 5 bits quânticos, né, para vocês fazerem simulações e brincarem de forma lúdica. A forma também que faz esse grupo Quantum Qatar. É um grupo colaborativo, sem fins lucrativos. Você entra lá e o negócio é baseado na brincadeira. Jogos lúdicos para você aprender computação quântica. E talvez daí surjam pessoas capacitadas para começar a trabalhar nesse novo mundo, né? Não é para cientista da computação apenas, é para administradores, é para gestores, tá ok? Então fica aí a complementação. O Matheus aqui, né? Deixa eu anotar aqui também, o Matheus Dantas. Eu estou anotando os debatedores aqui também, tá? Esse é um mercado de trabalho promissor para a computação quântica. Tiago, por favor. Muito bem. Então, assim, hoje em dia, como a gente está dizendo, a computação quântica está bem no início. Mas isso não necessariamente é algo ruim, muito pelo contrário, é algo muito bom, porque quer dizer, se você, por exemplo, está aqui vendo essa palestra hoje, quer dizer que você é alguém que está se interessando por esse assunto, enquanto ele ainda não de fato se tornou comercial, né? Não é todo mundo que tem um computador quântico em casa. Então, isso é muito bom, isso demonstra o interesse que você está tendo logo no início do assunto. O que é muito positivo para você se preparar. Né? Então, hoje em dia, as oportunidades de emprego para quem mexe com computação quântica é mais na área de pesquisa mesmo. Mas, à medida que essa tecnologia quântica for começando a se integrar no meio, e muita gente acha que isso é só para daqui a muitos anos, né? Aqui no Brasil a gente não tem nada disso, né? Mas não se engane, né? A tecnologia é algo, principalmente quando você fala de tecnologia na iniciativa privada, é, é algo que se expande com uma facilidade enorme, né? Quer dizer, não tem nem o que 10 anos que a gente tinha aqueles celulares com lados, né? Hoje em dia a gente tem celulares que tem por exemplo, o celular que você tem no seu bolso, ele é mais poderoso do que o computador que levou o homem à Lua, né? Então, assim, a tecnologia é algo que vem muito rápido e muito fácil. Antes da gente sequer saber, a gente vai piscar e ela já vai estar aqui. Então, por enquanto, a sugestão é procurar se inteirar um pouco, né, no que é a programação, o que é a e quanto mais cedo a gente se preparar, mais chance vai ter de oportunidade de emprego e de um futuro promissor. Para quando, por exemplo, a programação quântica ou a gestão de tecnologias quânticas se tornar algo comum em várias empresas e tudo mais. Então, por enquanto é mais na área da pesquisa, mas muito em breve, e talvez muito mais em breve do que nós imaginemos, vão ter oportunidades de emprego comuns e aí vai se destacar, vai se qualificar melhor. Né? Bom, então, o professor Erlano é o próximo debatedor. Gostei, Tiago. Gestão de tecnologias quânticas, GTQ. Com a palavra, Erlano, querido Erlano. Bom dia para todos, agradeço demais aí a presença do pessoal, né? O assunto é extremamente relevante e eu me entusiasmo com isso, até porque a época em que nós começamos a falar de computação, né? Isso aí já vai um bocadinho de tempo, lá nos idos de 85, talvez 86, né? Quando a gente falava, os mais aí, não sei, acho que o professor Paulo César talvez esteja incluído, a gente falava de Fortran, né, o basic da vida, né? Eu me influenciei na área e, claro, né, me empolguei também bastante, trabalhei muito com COBOL e outras linguagens, né, até nós acharmos que aquilo ali já era o top do top.
E qual foi a minha empresa? Obviamente, né, minha formação é de intendência, ou seja, na área de logística e finanças, que a gente, lógico, se debate muito mais em cima desses temas do que na programação em si. Então, como eu estava dizendo, qual foi a minha surpresa? Quando 2 anos que eu fiquei, entre aspas, afastado da informática, né, digamos assim, e eu perdi totalmente o passo, mas perdi mesmo. Né? Eu tive que me recuperar muito depois, lá nos idos de 90, para começar a trabalhar novamente com computadores. Imaginem vocês. Naquela época, era o 386, 486 e por aí vai, né? Estava começando a aparecer internet na vida da gente. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: são 2 pontos que eu gostaria de tratar nessa minha intervenção. Primeiro, nunca é tarde, né? E nem fiquem olhando o tempo passar. Quanto mais rápido a gente se atualizar nessas tecnologias, e aí fica a surpresa muito grata de saber que a IBM possui disponibilizado para a gente, aspas, brincar com computação quântica lá o seu computador, né? É fantástico esse tipo de coisa, de possibilidade para nós, entre aspas, mortais comuns, né? Podermos fazer esse tipo de coisa. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de levantar aqui como questão. O segundo ponto é mais uma pergunta de curiosidade. Né? A gente sabe que já existem computadores quânticos rodando, né? E um deles é justamente esse que foi falado da IBM. Daí eu pergunto: existe alguma previsão? E claro, isso é complicado de se dizer, mas de repente vocês estão mais na área do que a gente aqui, né? Tanto o Tiago aí quanto o professor Paulo César, né? Mas poderíamos dar alguma previsão de quando efetivamente, de repente, nós podemos ter um computador quântico em casa, tal qual nós temos os nossos notebooks? Muito bem. Então, bom, eu vou te dizer que eu nunca vi ninguém falando de uma data específica. Mas esse ano, especificamente, a IBM, e eu acredito que ela seja a primeira empresa, ela disponibilizou o primeiro computador quântico comercial. Né? Embora, é claro, seja um computador quântico dedicado a empresas, a pesquisas, né, um servidor e tudo mais, por conta desses diversos obstáculos que eu mencionei na apresentação, como a temperatura tem que ser muito sensível, tem que ser um isolamento completamente efetivo ali para você não ter nenhum problema, né, com os qubits e tudo mais. Mas a IBM lançou esse ano o primeiro computador comercial para empresas, né, focadas em pesquisa. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente ter um na nossa casa, mas a gente está vendo que cada vez mais na história da humanidade, né, isso é até uma observação aqui um pouco fora de contexto, se a gente for analisando os feitos da história da humanidade, a gente vai vendo que a cada feito que se passa, o intervalo entre ele, né, entre o feito anterior e o feito atual diminui. Né? Então, demorou um pouco para a tecnologia chegar onde está, mas conforme o tempo passa, ela vai evoluindo cada vez mais rápido, né, exponencial. Então, por exemplo, começou a se falar de computador quântico mesmo, e de algoritmos quânticos e tudo mais, não faz nem 3, 4 anos. E assim, esse ano a gente já tem um computador comercial. Então, assim, as coisas estão evoluindo assim num passo muito acelerado e muito rápido. E eu não tenho dúvida que em menos de uma década, talvez, a gente já tenha, claro que depende do país e tudo mais, mas eu não tenho dúvida que pelo menos em uma década a gente já tenha um computador quântico, pelo menos para uso pessoal, né, comercializado. Muito bem. Bom, Se alguém mais tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, pode falar. alguém? Matheus Dantas, já existem linguagens de programação focadas na computação quântica? Contigo, Thiago. Muito bem, então existem várias linguagens já. Como eu disse, a Microsoft mesmo, ela tem uma ferramenta chamada Quantum Development Kit, que ela distribui um emulador ali para a linguagem dela, né, desenvolvida pela própria Microsoft, que é C Sharp, que é uma linguagem focada em processamento quântico. A IBM, não me recordo o nome da linguagem da IBM, vou estar te devendo isso, mas a IBM também já tem uma linguagem de computação quântica. E
existem alguns projetos, por exemplo, existe um projeto chamado Nyan Code, que é um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar também, de programar uma parte, que é um emulador de uma linguagem quântica a nível de máquina. Então, muito interessante para o desenvolvimento desse projeto. Claro que é mais para fim de pesquisa, né? Mas existem já várias linguagens focadas em programação quântica. Eu acho que eu acredito que a mais famosa é o C# da Microsoft, faz essa interação. Todas as portas lógicas da programação quântica e tudo mais. Aproveitando a pergunta do Matheus, temos que ver, antes da linguagem de programação também, o tipo de lógica que vai ser abrigada nessas máquinas. Tá ok? Nós temos nas máquinas da computação clássica, como o Thiago classificou aqui, né? Que ainda dominam, né? Essa aqui que está nas nossas frentes aqui, ou o celular, ou o nosso notebook, o nosso MacBook, elas são baseadas na lógica booleana, né? Que vem da lógica matemática clássica, baseada no 0 e 1, no verdadeiro e falso, né? No certo e no errado, nos dois níveis básicos de informação. Agora, que lógica vai abrigar essas máquinas? Eu tenho um livro aqui na minha mão, né, ao meu alcance aqui, As Lógicas, né? Nós temos uma pena de novas lógicas, né? Então, uma que está se candidatando aí a trafegar também, né, na máquina quântica é a lógica paraconsistente, é a lógica do absurdo. Existe o verdadeiro, o falso e o verdadeiro e falso ao mesmo tempo, dentro desses fenômenos estranhos que o Tiago bem colocou aí, da superposição, do entrelaçamento, né? Então, a lógica clássica, a lógica matemática clássica do verdadeiro e falso vai ser um caso especial da quântica, que vai ser mais abrangente. Assim como a física newtoniana, depois que chegou a teoria da relatividade do Einstein, do início do século XX, passou a ser um caso particular da lógica, da teoria geral da relatividade, né? Onde as velocidades são mais baixas no nosso mundo do dia a dia. Quando as velocidades começam a se aproximar da velocidade da luz, né? Os objetos começam a se aproximar da velocidade da luz, cai a física clara e entra a teoria da relatividade. Está acontecendo algo semelhante, né, com a computação. Tá ok, pessoal? Eu pergunto então ao Tiago também que tipo de lógica está sendo escolhida para povoar, ou lógicas estão sendo escolhidas para povoar essas máquinas. Se você tem alguma notícia. Certo. Não sei se eu entendi a pergunta muito bem, mas imagino que seja uma alternativa à lógica booleana, né? O interessante é que os computadores quânticos, eles, em um certo nível, funcionam sim com base na lógica booleana, porque, querendo ou não, para você computar um algoritmo, um cálculo, você precisa de um valor inicial concreto e você precisa de um valor final concreto também. Então, se eu passo para você uma determinada informação, eu quero que ela chegue em você. Então, os computadores quânticos, eles são muito mais sobre como esse algoritmo vai ser calculado do que explorar este estado de superposição como um resultado de um algoritmo. Como assim? A superposição, a gente viu que tem várias aplicações para ela. A principal é o paralelismo, né? Ou seja, nós podemos... E o que a gente resolvia em n quadrado iterações, a gente resolve em n. Ou seja, a gente, de uma vez só, fazemos várias iterações que teriam que ser feitas de forma sequencial em um computador clássico. Mas no final, essas informações elas voltam do 0 para 1. Então, o computador quântico, e aí como o senhor bem colocou, que
a computação clássica é uma parte da computação quântica, e é verdade, né? Os nossos valores de 0 e 1 também estão presentes na computação quântica, mas a forma como eles são manipulados e como eles são calculados, aí sim entram os fenômenos estranhos no microverso e por aí vai. Então, é importante dizer que a lógica booleana está presente nos computadores quânticos, mas a gente também tem a quantificação com as portas lógicas quânticas e tudo mais. Então é importante dizer que a lógica quântica ela não é uma alternativa à lógica booleana. Ela engloba a lógica booleana e o computador clássico, como o senhor bem disse. O Matheus ele colocou aí uma pergunta específica na área de aprendizagem, né, de educação, como a computação quântica pode ajudar. Oi? Eu acho que o Carlos fez uma Alô? pergunta antes, né? Ou não? Ah, foi o Carlos. Desculpa, Carlos. Não. Foi o Matheus, mas o Carlos fez uma. Ah, sim, foi. Tá, eu deixo contigo aí então, Thiago. Eu dei só um link aqui, eu acho que foi para cima do Matheus, que eu dei esse link aqui, mas pode assumir aí. Tá, tranquilo. Para usar esse sistema de computação quântica, as pessoas têm que ter um entendimento de utilidade. Falo, não é qualquer pessoa que pode utilizar. Mas então, Carlos, é uma coisa nova até para os cientistas da computação, né? Até para quem já está acostumado com como computadores funcionam, com lógica de programação. Até essas pessoas que têm esse conhecimento técnico, elas se veem tendo que reaprender a computação para entrar nesse mundo da computação quântica. Então, assim, requer sim uma bagagem, não uma bagagem, mas requer um reaprendizado, uma reciclagem de conhecimento, sim, para entrar nesse meio. Mas, e aí que vem a parte do kit quântico da Microsoft, da IBM, porque são materiais preparados já para quem quer entrar nesse mundo, talvez nem sabendo nada de física, né? Como eu tinha mencionado, você não precisa aprender física quântica, aprender álgebra linear para entrar nesse universo. Você pode simplesmente já pegar desse material que vai direto ao ponto, direto ao assunto. Então essa é a parte boa, né? De ter que reaprender tudo. E o Matheus diz, conseguiria dar um exemplo de possibilidade de aplicação da computação quântica na área da educação? Com certeza, Matheus. Principalmente a área da inteligência artificial. Então, como eu tinha mencionado brevemente na apresentação, o nosso cérebro funciona de acordo com as sinapses dos nossos neurônios, que são fenômenos quânticos, né? Inclusive, qualquer coisa biológica, ela tem esse quê quântico, né? Por exemplo, para você simular uma... E aí também fica como exemplo na área da educação, um exemplo mais específico, mas fica. Para você simular, por exemplo, uma proteína. Hoje, um dos maiores desafios da biomedicina é conseguir simular no computador uma proteína. Por quê? Porque uma proteína, como uma partícula, você precisa simular a conexão eletrônica de todos os átomos. E para isso requer um processamento exponencial. Ou seja, hoje em dia, os nossos computadores clássicos só conseguem simular ou representar proteínas bem básicas, né? E a computação quântica, ela justamente tem a ver com o processamento exponencial. Então, ela é um avanço nessa área de simulação de proteína, assim como na área de simulação de redes neurais, que também faz parte, né? O nosso cérebro também tem essas ligações de neurônio, essas sinapses. Então, isso com certeza vai ser muito mais facilitado com o advento da computação quântica. Então, principalmente na área de inteligência artificial, eu acredito que seria muito efetivo para a parte de educação, né? Talvez adaptar o material melhor ao estudante. Então, eu acredito que nesse sentido a computação quântica tem muito a oferecer no serviço da interação com o usuário, né? Só complementando a resposta ao Matheus, dada pelo Tiago, é que a computação quântica ela é mais natural até.
né? Ela, como colocou o Tiago, né? O nosso cérebro funciona em bases quânticas, né? Então, a Exatamente. lógica tradicional, e a gente não tem que ser ingrato a ela vem de lá de Aristóteles, há 25 séculos atrás, o princípio do terceiro excluído, ou um argumento é verdadeiro, ou ele é falso, não havendo uma terceira possibilidade. Agora está havendo a terceira possibilidade do V e F juntos, né? Com as lógicas que estão surgindo, a paraconsistente, por exemplo, que eu citei. Então, essa lógica, ela não é natural. O ser humano ele não é binário, né? Os nossos fenômenos do dia a dia, dos negócios, são binários. Não é certo e errado, não é verdadeiro e falso, né? O mundo real ele não é preto e branco, ele é cinzento, ele tem tons de cinza, é colorido, né? Então, a computação quântica ela vem agora realmente assumir o papel, né, de ser uma ferramenta realmente, né, de trabalho para todas as ordens profissionais, né? Os engenheiros não são os proprietários, né? Os cientistas da computação não são os proprietários. Eles estão sendo os desbravadores, estão entrando mais a fundo nesse fenômeno, né? Mas hoje em dia a interdisciplinaridade já permeia todos os campos do saber, né? Hoje você tem um administrador que é especialista em gerenciamento de projetos, ou, ou então até em áreas da computação e vice-versa, né? Então, pessoal, o que eu queria colocar aqui para vocês é isso, né? Ela chegou para ficar, como eu falei, o gênio saiu da lâmpada e não dá mais para colocar ele de volta, né? E tá aí para gente, né? Para quem se interessar, está começando, né? Essa novidade aí que o Tiago me colocou aqui agora, foi até surpreendido, que a IBM teria um computador quântico, né? Eu até vou conversar contigo, Tiago, sobre essa máquina quântica, tá? Não sei se está disponível comercialmente, é até uma dúvida que eu tenho. E está começando. O Marco Zero, se saiu essa máquina quântica aí, já foi o Marco Zero, a largada já foi dada, né? Em ferramentas, né? Em métodos, técnicas, né? Para todos nós. É, é, só essa. É verdade. Inclusive, complementando o raciocínio do professor Paulo, que ele mencionou que a gente não deve ser ingrato, né, à física clássica, né, aos computadores clássicos. Me lembrou até daqui uma questão aqui no Quora, um site aqui, onde é tipo um Yahoo Respostas mais de acadêmicos e tudo mais. Aí uma pessoa até perguntou por que a gente ainda estuda as teorias de Newton se o Einstein provou que elas estavam erradas, né? E aí um cara aqui, um físico, respondeu, por exemplo, ele deu um exemplo aqui de uma bola calculando o tempo que uma bola levaria para atingir os chãos em queda livre, né? E aí ele mostrou aqui a solução da física clássica, e aí ele falou, demorou 4,5 segundos. Agora vamos calcular usando a relatividade geral, né? Que envolve a gravidade, envolve a distorção do espaço-tempo e tudo mais. E aí no final ele chegou que a interferência disso seria de 10 elevado a menos 9, né? Ou seja, 0,090 zeros, né? Assim, e ele até brincou aqui no final que essa interferência é menor do que uma flatulência teria a interferência nessa bola caindo. Então, a física clássica ela tem sua utilidade, né? A gente não aprende relatividade geral na escola por um motivo, né? Porque nem todos os problemas precisam ser levados, né, enfim, precisam ser calculados à base da relatividade geral. A física clássica ela tem sua importância, ela é fácil, e dependendo do nível de detalhe que você quer, os cálculos da física clássica funcionam perfeitamente melhor. Então, por mais que a gente veja que a física quântica ela é o todo e a física e a computação clássica ela é apenas um campo específico, ela que nos possibilitou chegar onde nós chegamos agora, né? É importante ressaltar isso. Muito bem, mais alguém tem... e só respondendo a pergunta do professor Paulo, pois a IBM já lançou um computador comercial
eu vou pegar, eu não peguei um dado dele aqui, mas ó, aparentemente, olha só, é um processador, na verdade, né? Um processador quântico para uso comercial, né? Tô vendo aqui. Ah, foi ano passado. Ano passado, foi nesse ano, olha só. Então, ela já tem esse. Aqui, ó. Chama IBM Q System One. É o primeiro processador quântico comercial já lançado pela IBM. Então, a IBM e a Intel, principalmente, são duas empresas que estão investindo muito nisso, né? E elas já estão comercializando, né? Então, já chegou, na verdade, né? Rapaz, 2019, hein? É. Realmente, as coisas. O gênio já saiu há muito tempo tão da lâmpada, dentro daquela minha metáfora. Pessoal, o professor Erlano está toda hora aqui lembrando, tá? Eu já estou com uma telinha aberta aqui até para fazer a resposta a esse formulário dele. É muito importante que isso se dê, né? Eu vou continuar, deixar para debate, não é um encerramento, não. A gente vai até meio-dia, se tiver perguntas. Mas eu queria dizer para vocês que eu vou disponibilizar o link da nossa apresentação para o professor Erlano, que ele que que abriu a sessão, e ele vai, de alguma forma, né, colocar lá no nosso portal do IESB, ou de alguma outra forma, o link da gravação para vocês, tá bom? Bem, que vocês, eu não tem que ver lá os aspectos de certificado, ele até falou comigo, me esqueci, me desculpem, tá? Sobre aspectos de certificação e horas complementares também. Tem aspectos que podem ser contemplados com isso, tá? Agora, uma coisa é certa, vocês não podem deixar de registrar isso nos seus currículos Lattes, né? Currículo Lattes, quem não sabe é aqui, ó, a plataforma Lattes, currículo, os currículos Lattes de você não tem, abre, né? E registrem lá em eventos, participação em eventos, organização de eventos, que isso daí pontua para você, para o nosso curso, para os nossos cursos e para o IESB, tá bom? Então, continua aqui a minha concitação aqui a perguntas, a debate. Pois é, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma observação, pode falar. Senão a gente pode encerrar, então não, professor Paulo. Bom, se... Ah, peraí, tem o Pedro. Tiago, como que você vê a relação da computação quântica com a ternária? Você pode responder, Tiago? Posso sim. Então, bom, ambas as computações quânticas e a computação ternária, né? A computação ternária, ela é, como eu tinha mencionado na apresentação, uma computação alternativa binária. É o que nós temos hoje. Ela trata com bits, né? Ou seja, unidades de informação com 3 valores possíveis, o que é... Ah, mas por que existe isso, né? Porque é mais efetivo, né? Mas se você for ver um cálculo chamado economia radix, você vai ver que é um cálculo que ele é usado para expressar quantos números você consegue expressar em uma base e tudo mais, e a ternária, ela é maior, ela é mais efetiva, desculpa, do que a binária. Apesar disso, não existem muitos computadores ternários, existiu um, se eu não me engano, na União Soviética, tem mais alguns projetos perdidos por aí, mas ela é uma área que nunca foi muito explorada. E a computação quântica se relaciona com a ternária, talvez para tratar os bits de forma, ou tratar as unidades de forma diferente dos computadores clássicos, né? Então, e também, é claro, por fugir dos padrões das portas lógicas binárias, né? Então a gente não tem aquelas portas lógicas padrões tipo ou
ter, né, a gente vai ter portas lógicas focadas, é claro, cada um em seu sistema, né, numérico de base. Então, são áreas diferentes, né? Eu diria que a binária, a ternária e a quântica são áreas diferentes, mas são áreas que são diferentes por tratar unidades de informação de uma forma diferente. E o Randy Nilsson, como a computação quântica pode influenciar na vida das pessoas? Ixi, mano, quando a computação quântica se popularizar um pouco mais, você vai ver bastante como ela vai poder influenciar, principalmente na sua vida. Então a gente mencionou os três fenômenos, né, no teletransporte, no entrelaçamento, na sucessão. Falando assim por alto assim dos benefícios: mais velocidade, mais segurança, processamento exponencial, ou seja, é diferente de você trocar o seu computador e pegar um novo, vai ser, como eu tinha dito, né? O computador atual equivale a um computador quântico com aproximadamente 20 qubits. Se você adicionar mais um qubit, você tem o dobro do processamento. Mais um qubit, com 22, você tem o quádruplo do processamento. Então vai chegar, se você, sei lá, joga algum videogame, algum jogo, você vai ver que vai chegar um momento em que você não vai ter mais problema de o meu computador está entupido de processamento, está lento, né? Isso não vai acontecer porque é um processamento exponencial, né? Então, principalmente por causa desse ponto, acredito que é o que mais vai ser impactante, mas também na área, principalmente na velocidade de transmissão de dados, né, com o teletransporte quântico, você não tem o dado passando no meio, né, como a gente mencionou na apresentação. Então, acredito também que vai ter um impacto grande na questão da velocidade, né. Então, acho que é velocidade e performance, as duas principais vantagens, né? Que a gente vai ficar mais aparente para a gente que é mais usuário do que pesquisador, né? Bem, mais alguém tem alguma dúvida? Alguma observação? Adicionar? Bom, pessoal, então a gente está à disposição aí. Vamos ficar aqui mais alguns segundinhos pedindo. Mohamed. Opa, obrigado, Mohamed. Tiago, eu fico muito orgulhoso do Tiago, meu ex-aluno, brilhante aluno de inteligência artificial. Eu fico, Pela presença eu, em todo mundo, inclusive. eu me sinto também lisonjeado, porque é um sonho do Tiago, né? Ser o porta-voz dentro do IESB e fora do IESB, né? E eu encontrei essa oportunidade de trazê-lo para cá, no nosso meio aqui da Asa Norte, lá da Asa Sul, e o Tiago foi muito econômico no currículo dele. Ele também é fabricante de jogos independentes, né? Ele tem a sua Tiago, pode falar aí na parte que você não falou no início, eu até pedi para você se apresentar, né? As suas áreas de. Não, mas é mais um. Estou no meu terceiro ano de ciência da computação, também desenvolvo jogos, mais por diversão mesmo, não tiro dinheiro disso. Mas acho que eu sou apaixonado por programação em geral e, enfim, computação e tudo mais. E é sempre bom quando a gente vê uma área dessa, a gente tem a oportunidade de presenciar, né, um avanço tecnológico tão grande na área que a gente gosta, né. E existem áreas que não que estagnaram, mas que a era de ouro delas passou, né. E eu me sinto lisonjeado de estar vivendo em uma das épocas de ouro na área que eu gosto, né? Que é justamente essa área da computação quântica. Então é sempre muito bom trazer essa palavra, né, para falar sobre esse assunto, debater, um assunto que vai dar muito o que falar ainda. O Tiago, ele é um entusiasta, né, de jogos, é uma área que está sendo usada, inclusive, o Mohamed, para capturar a atenção das pessoas para aprender computação quântica, como naquele grupo que ele indicou ali, né, colaborativo, o Quantum Kata, né? E eu me lembro nas aulas de IA, né, esse joguinho que tem aí que eu coloquei, o mundo de um Wumpus, né, que é um clássico da inteligência artificial, um monstro que está dentro de um tabuleiro e você tem que achar uma barra de ouro e o monstro querendo te pegar, né? Então
eu passei o probleminha para o grupo do Thiago, né? O Thiago ali, ele começou até a me... Ele é um produtor independente de jogos digitais, e a gente começou a fazer construir essa amizade, né? Então eu sempre falei para ele, Thiago, vou te levar para fazer uma palestra e tal. Tá aí a realização do sonho dele. Eu fico É, muito orgulhoso de você, Thiago. que isso, obrigado, professor. Então, é isso aí, acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, nada para acrescentar. Opa, diga lá, Marcelo. Marcelo Souza. É isso aí, professor. Tiagão aí, quero dizer que agora a gente só tem que ficar antenado aí. Eu faço administração, estou finalizando o terceiro semestre. É ficar antenado aí para fazer gestão nessa área, comercializar de alguma forma algum tipo de curso, algum tipo de conhecimento a ser agregado aí. Enfim, agora é as pessoas aí estarem atentas a isso e tentar ganhar dinheiro com isso, passar conhecimento e trazer inovação aí mais próxima, né? Porque o pesquisador ele vai atrás das informações. Ó, se não fosse o Thiago, eu não quero saber dessa situação. Se não fosse o IESB, né? Se não fosse o senhor convidar ele. Então, o sentido é esse mesmo. Parabéns. Muito obrigado e também parabéns não só a você, Marcelo, mas a todos aí pelo interesse. Acho que com tudo, eu tenho uma teoria de que tudo começa com interesse. Se você gostar daquilo, você desenrola aquilo facilmente. Então, o primeiro passo é esse, é se interessar e numa época boa, né? O futuro ainda está prestes a chegar, mas ainda não chegou nas nossas casas, né? Nos nossos bolsos. Então, essa é uma hora perfeita para a gente se interessar e se informar sobre o assunto. E também meu agradecimento ao professor Erlano, que é patrocinador, né, dessa oportunidade do evento. Ele foi muito... a gente ficou, apesar da minha ansiedade, né, Erlano? Eu fiquei mais preocupado do que o patrocinador, o padrinho, né? Eu vou chamar de padrinho, mais carinhosamente, do que o padrinho e do que o protagonista, que é o Thiago, né? Ali querendo mais informações, e saiu tudo direitinho. O Erlano providenciou Anfitrião. um anfitrião, a infraestrutura todinha aqui. Fica o nosso preito de gratidão para você, tá, Erlano? Nada mais que minha obrigação, pessoal, nada mais. Eu que agradeço a todos vocês. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui? Ednilson. Do Ednilson. São caros para criar por causa dos qubits. Sim, Ednilson, exatamente. Os qubits são extremamente instáveis, não instáveis, mas eles são delicados, né, para se manter. Então, como no slide que a gente falou, por causa dos... né, vou até colocar o slide aqui novamente. Até desenhar um bonequinho ali. A gente tem essa parte aqui, né? Hoje a gente tem a caixa que quando a gente fecha, teoricamente, começam a acontecer as magias quânticas lá dentro da caixa. O problema é quando essa caixa é aberta sem querer, né? Então, ou seja, quando os qubits sofrem uma interferência, eles colapsam, né? Que é o termo que a gente chama, e eles viram simples bits, como se fosse um computador clássico. É caro para manter, porque precisa desse isolamento e também todas as portas lógicas, as operações, elas precisam de correção de ruído, que é causado pela temperatura. Então, além de estar totalmente isolado, eles precisam estar em ambientes controlados né, termicamente. Né? Então, quanto mais próximo do zero absoluto, menor a interferência e o ruído. Então, por isso que eles são caros, tanto para fabricar quanto para manter. Mas eu acho que é isso então, né? Tá ok, pessoal. Se não houver mais nenhuma questão, não se esqueçam, ao sair daqui, copiar o link do professor Erlano, que ele botou ali, e vão lá responder a avaliação, que é importante esse feedback para os futuros eventos, tá ok?
Então, se não existe, não estou querendo forçar o término, não, mas existe algum outro tipo de questão ou então comentário? Então, pessoal, acho que no silêncio aí a gente pode encerrar, né? Então, desejo a todos aí um bom resto de semana, né? Por causa do feriado prolongado do Dia dos Professores. Aos professores aí, meus parabéns, aos meus colegas professores aqui no grupo, tá? Agora tem, ó, e tem seminário de empresa júnior hoje à noite, tá, pessoal? Tá aí o professor Erlano, colocou aqui um linkzinho. Vamos copiar também, tá? E eu em nome aqui dos nossos cursos de administração e gestão, eu considero encerrado aqui a apresentação e deixo a palavra final, claro, com o protagonista aqui, que é o Tiago. Então, como eu disse no começo, foi uma oportunidade muito boa voltar a falar desse tema. Espero poder trazer mais novidade, mais conhecimento no futuro, futuras palestras, futuros eventos. E acho que é isso. Muito obrigado pelo comparecimento de todos, pela atenção, parabéns pelo interesse. Não é todo mundo que é corajoso assim para buscar conhecimento nessas áreas, né, de computação, principalmente vocês, o pessoal mais de administração mesmo que está interessado em saber dessa área, em se antenar nas novidades. Então, deixo aí meus parabéns pelo interesse. Continue assim, o interesse é só o primeiro passo. E agradecer novamente ao professor Paulo e ao professor Erlano que possibilitaram a concepção desse evento. E é isso. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente semana, uma excelente quarta-feira aí.